Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Boa noite, como é que você está, Letícia? Tudo ótimo. Bom, já avisei o pessoal, mas ressaltando, vou desativar aqui a caixa de comentários para a gente continuar a Uhum, nossa conversa mais tranquilamente, conseguir visualizar um ao tá bom. outro. Desativar os comentários. Bom, vamos lá. Boa noite. Primeiramente, obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar conversar aqui com a gente. E aí já vou começar fazendo, engatando uma primeira pergunta, Tá que bom. é entender, enfim, eu queria que você resumisse em alguns pontos rapidamente, na medida do possível, quais foram as principais medidas adotadas pela RAP desde o início dessa pandemia, né? Para a gente e aí discorrer sobre o mercado de deliveries. Tá legal. Não, primeiro, então, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está escutando. Obrigado pelo convite, para você e a Infomoney e aos nossos ouvintes aí por estarem acompanhando aí. A gente fez bastante coisa. Você está falando em relação ao Covid, né? Então, as recentes em Isso. relação ao Covid. Eu acho que uma coisa que, para entender um pouquinho melhor o que a gente fez, é importante entender qual é o conceito da companhia. Então, a gente, como RAP, como empresa que é um super app, a gente conecta envolvidos num processo e cria um ecossistema. Então, o que a gente faz? Você tem aqui o usuário que quer pedir um restaurante, um supermercado, comprar um perfume. Você tem aqui a loja e você tem a RAP que conecta a loja com o cliente através de um entregador que é um parceiro, um profissional independente. Então, Uhum. bacana para entender isso é que a gente preza muito por esse ecossistema. O que quer dizer isso? A gente faz com que as partes ganhem e que o todo gradualmente se expanda. Esse é o nosso negócio. Por isso que a gente já tem a quantidade de usuários que tem, por isso que a gente expande rápido, porque todo mundo se beneficia desse ecossistema. Como é que a gente, só para deixar claro, como é que a gente então é remunerado? Então, você está em casa, quer comprar um perfume. Quando você compra um perfume, você paga o preço da loja. Uhum. Só que você paga a entrega. Então, a entrega, o valor que você paga para a entrega, de fato, é o que a gente repassa ao entregador. Não é nosso. E como então a RAP então é remunerada? A loja que lhe vendeu, ela paga uma comissão. Certo? Então, a gente ganha comissão por ser um canal de venda. Sim. Para explicar mais fácil. Então, o que a gente, explicando isso, por que eu estou porque para a gente a saudabilidade, o negócio, o ecossistema está saudável, ele faz com que o negócio todos ganhem e a gente cresça. Então a gente começou a entender o que ia acontecer no ecossistema de super apps desde a época da China, daquela cidade lá, Wuhan, quando começou a sair daquela cidade, foi para a Coreia. E aí, em fevereiro chegou na Itália, que a gente viu como é que foi o impacto, né? Uhum. A gente olhou e falou assim, olha, isso não é uma coisa restrita a uma região, isso de fato vai expandir e vai chegar no Brasil. Então a gente começou a se planejar em fevereiro. Então, no final de fevereiro, a gente, através de uma assessoria de uma médica infectologista, mapeou todos os processos, as pessoas que tinham contato, a forma que a gente podia evitar ou até eliminar o contato ou prevenir a forma mais adequada de contaminação. Então, a gente criou vários mecanismos, seja para essa ponta que é o consumidor, seja para o restaurante, seja para o entregador aliado, né? Uhum. Então, para a pessoa física que está comprando, para o cliente, a gente criou protocolos de segurança, educou, mandando mensagens dizendo que não se aproxime, se possível, do entregador, higienize as mãos antes e depois, procedimento de asseio. Para o entregador, a gente disse, olha, se for num apartamento, deixe naquela gaiolinha de segurança e dê um passo para trás. Se for uma residência, deixe no tapete de entrada e dê passos para trás também para não ter esse contato. A gente distribuiu álcool gel, distribuiu máscaras. A gente criou um negócio que até hoje ninguém criou, são centros de prevenção. Tem 15 centros de prevenção nas cidades, que é muito bacana, que é um spray que mata, elimina o vírus. Então a gente chama centro de prevenção por quê? Porque as motos são pulverizadas, igual o governo está fazendo nas ruas, mas a gente começou em março isso. Então as motos são pulverizadas, as bolsas são pulverizadas, as roupas são pulverizadas, Uhum. além de criar protocolos também para o restaurante. Então os alimentos saem com lacre. Então a gente se preocupou de uma maneira muito proativa em garantir o ecossistema
funcionando de uma maneira bem saudável. Por isso que, de fato, a gente tem ido muito bem nas entregas, viu? Perfeito. E aí, falando um pouco do cenário atual, eu vi que teve um aumento grande de entregadores e dos chamados personal shoppers aí, que são os profissionais de vocês que ficam dentro das lojas Uhum. para fazer as compras necessárias para o consumidor e então entregar, né? Quer dizer, eu estava vendo entrevistas em abril que vocês falaram que o número de entregadores aí na plataforma cresceu 4 vezes. Quando você fala dos personal shoppers especificamente, que são funcionários da Rappi, o número triplicou aí. Uhum. Queria entender se esses números se mantêm, né? Quer dizer, se esse crescimento ele continua acelerado, se deu uma estabilizada, como é que está essa dinâmica aí dos entregadores e dos personal shoppers aí? Eu diria o seguinte, vocês vão lembrar muito bem. Lembra que na primeira semana, quando tiveram os primeiros casos, foram registrados, a gente olhava na televisão e via, principalmente os países da Europa, as prateleiras dos mercados absolutamente vazias, aquela correria. Aqui no Brasil foi correria por produtos de higiene, eu acho que papel higiênico, que foi, queria até fazer um caso daquilo e tal. Então, isso foi muito daquela demanda inicial, onde as pessoas, com medo da incerteza, se estocaram, né? Então, foi muito afetado os supermercados, foram muito afetados os supermercados e farmácias. Então, de fato, teve problema de estoque em um ou outro lugar. Farmácias, bastante, vitamina, antigripais, antitérmicos, etc. e tal. E aquilo fez como é que se diz? Uma curva que subiu, depois ela estabilizou. Então, ela subiu bastante nos primeiros 15 dias de março, durante o início da Covid. E aí, em abril, ela continuou subindo mais gradual e agora, em maio, ela está estável. Então, a geração de empregos ela está se acomodando, mas ela é muito dependente desse ecossistema que eu estava falando. Então, à medida que os usuários fazem pedido, eu tenho demanda de pessoas trabalhando nos mercados e nas farmácias, né? Então, eu diria que está estável. Subiu e estabilizou. Estabilizou ali, quer dizer, e Uhum. está suprindo todas as necessidades de vocês de entregas neste momento. Tá. Tá sim. Tá. A gente está conseguindo atender. No início, o que a gente fez, esse plano que eu estava falando, Uhum. foi um plano muito bacana, muito bem feito, mas a gente não acertou, né? A gente imaginava que ia crescer, a gente acertou uns 90%, mas de fato precisou contratar mais gente do que a gente tinha previsto. A gente tinha previsto crescer o número, cresceu mais. O nível de serviço de alguns dias, nos primeiros dias, foi um pouco complicado, acho que todos os setores passaram isso, uma demanda excessiva, depois a gente conseguiu já acomodar e de fato, voltar ao normal, né? Tá certo. Eu queria dar um recado para quem está começando, acompanhando a gente agora. A gente está aqui com o Sérgio Saraiva, CEO da Rappi no Brasil, para falar sobre o mercado de deliveries aí nesta pandemia. E eu queria saber, Sérgio, quais as categorias que mais aumentaram, né? A gente até fez uma live recentemente com outro porta-voz aí do setor de deliveries que falou que o crescimento de supermercados foi muito grande, né? A demanda de todas as categorias que o Rappi tem, o que mais cresceu nesse período? Você citou aí, farmácias e supermercados têm tido foram acelerados no começo, né? Se essa demanda continua crescendo, como é que estão hoje as categorias em termos de crescimento aí, avanço semanais, né? Um avanço semanal aí. Tá bom, a gente mede de fato até diário, porque a dinâmica é tão intensa que a gente Uhum. mede diário. Como eu disse, cresceu bastante em março, estabilizou, abril ainda cresceu um pouquinho, em maio está um pouco, cresce mais menos. Supermercados, eu acho que tem um comportamento legal que mudou, era o seguinte, no início a gente só fazia entrega, 98% das entregas que a gente fazia eram de moto. Por quê? Porque ninguém fazia compra grande. Você pedia ali o que a gente chama de compra express, até uns 20 itens, você quer fazer um jantar, um final de semana, você não está afim de supermercado, é aquela conveniência pura, né? Uhum. A gente notou que quando virou para março, a demanda, já tínhamos carros fazendo entregas, e quando virou para março, a demanda cresceu de uma forma absurda. Então, a gente viu pessoas fazendo compras em atacadistas, parceiros nossos. As compras, antigamente, até 20, passaram a ser compra de uma quantidade de 100, 150 itens. Então, acho que a primeira mudança de comportamento foi essa. Uhum. O volume comprado foi diferente. A segunda mudança que a gente notou foi que, talvez com medo da quarentena, das pessoas quererem, as pessoas
engordarem, já sabendo que não podiam fazer atividade física, aumentou muito em supermercados produtos saudáveis, produtos naturais, saudáveis, frutas, legumes. Então, um pouco de, já que eu não vou poder me exercitar, como é que eu me equilibro pessoalmente aqui? E aí, em farmácias, foi de fato antitérmicos, antigripais, e uma vez ou outra um pouco de boato, alguns remédios que supostamente ajudavam a melhorar se você tivesse com Covid. Mas na essência foi isso. O que a gente notou também, e aí é um pouco de uma outra vertical, é que vertical são linhas de negócio, né? Que foi que o nosso e-commerce cresceu bastante. A gente tinha um e-commerce que tinha uma demanda e a demanda de fato cresceu até mais do que esses percentuais que você tem, porque entraram também mais ofertas. Então, hoje você consegue fazer como se estivesse dentro de um shopping center, com muita opção, para garantir que você tenha, de fato, a comodidade de dar um presente de aniversário, comprar alguma demanda, uma roupa, um eletrônico, sem sair de casa. Então, E a gente se isso, adequou também à necessidade do momento. isso vai de encontro com outra pergunta que eu tinha aqui, que foi o lançamento do Happy Mall aí, do Happy Mall, né? Uhum. Que foi, eu imagino que é isso. Explica pra gente um pouquinho do que foi esse lançamento, que ele aconteceu em março também, no início dessa pandemia toda. E eu imagino que isso ajudou vocês a crescer em categorias de compras, geralmente de e-commerces aí, né? O que a gente quer, né, na prática, é levar. Nós levamos conveniência para as pessoas em casa, ou em casa no trabalho. Então, a gente começa a ver quais são as ocasiões que todo mundo tem do dia a dia. Obviamente, ir para um shopping center é uma delas. Em algum momento você quer Uhum. comprar um presente, você quer comprar uma coisa para você, um chocolate, sei lá, uma roupa, né? Então, a ideia de criar o Happy Mall foi no sentido como é que a gente leva o shopping center para você. Então ele já vinha um soft opening no final de dezembro, janeiro, a gente começou a dar mais corpo, colocar mais opções. Em março coincidiu do Covid, mas ele já era o lançamento previsto em março. E a gente fez, como eu disse, várias áreas. Você tem beleza, você tem serviço, você tem eletrônico, roupa, você tem material de construção, qualquer coisa, etc. E aí, a primeira coisa que a gente fez, já que esse conceito é de levar o mall para casa, foi interessante, que é o seguinte, quando decretou em março, shopping centers estão fechados. E aí a primeira reação do time foi assim, pô, e agora? Foi, agora vamos ter que ajudar aqui, vamos acelerar. Então a gente acelerou. Mas aí Hum. alguém fez uma pergunta e falou assim, pô, e a Páscoa? Né? Falei, nós vamos fazer a Páscoa no shopping mall da gente. A gente vai colocar uma opção para o nosso usuário. Porque tudo começa com a satisfação do usuário, que eu estava falando, né? Atender a demanda dele. E a gente criou uma área de Páscoa. Essa área, que a gente chama de botão, que é um íconezinho, ela tinha 7 concorrentes. Então, para o cliente, é como se você estivesse entrando no shopping. Você não tem um, você tem várias opções. Então, você tinha todos os concorrentes ali. E a gente fez, de fato, a Páscoa na RAP. E foi um sucesso. Para ter uma ideia, dos 7, 2 fabricantes, no sábado à tarde, começaram a ter problema de estoque, de falta de estoque. E a gente foi obrigado, inclusive, a gente chama de desligar a loja por falta de Ah, produto. Então foi muito bacana. E aí aham. isso deu tão certo que a gente resolveu criar para o Dia das Mães. E fizemos agora para o Dia das Mães. Vai ter Dia dos Namorados. Então o que a gente está tentando cada vez mais é, de fato, consolidar a posição do shopping na sua casa. Entendeu? E Então é se muito bacana. tornar, isso amplia, enfim, vocês, essa visão de ser um super app mesmo, né? O objetivo da Rappi, enfim, sempre foi ser um app que vende de tudo ali. E É, só para pode complementar, falar. talvez alguns não entendam o conceito de super app, né? Que é muito bacana. Na realidade, o conceito de super app é como é que um aplicativo só consegue atender sua demanda ao longo do dia, da semana. Uhum. Então, o que a gente busca naquelas verticais, então, verticais de restaurante, a gente quer atender no café da manhã, então tem café, almoço, jantar, lanches, etc e tal. Tem supermercados, obviamente você quer fazer alguma coisa, você precisa ir em casa. Tem farmácias, tem shopping mall, e a gente está criando, à medida que passa, serviços, se você entrar lá, você tem serviços, em casa ou em outro lugar que você queira. Então, você tem qualquer coisa, que aí o rápido qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Então você fala assim, Hum. olha, eu quero
comprar uma roupa, minha calça rasgou, estou no trabalho, estou em casa, não consigo. Ele vai, você dá o número da loja, ele vai, compra para você e traz em casa. Então, a ideia, de fato, é atender o cliente na sua plenitude, entendeu? E Sim. aí, outros lançamentos estão por vir e vão chegar para complementar sempre essas experiências do dia a dia, para evitar que você tenha uma dor de cabeça, tenha que sair de casa. E o que que você pode adiantar para a gente sobre esses lançamentos, assim, né? Obviamente que eu sei que é tudo questão, que são todas questões estratégicas, mas assim, que categorias são mais chave ou devem crescer mais, enfim, o que que vocês estão Agora, vendo, o que que dá para abrir? você está me apertando aí. Olha, eu acho que, na essência, é tudo do dia a dia que a gente conseguisse antecipar. Então, eu não vou poder dizer, mas eu vou dizer só que tem muita coisa bacana que complementa de fato para evitar que você tenha que sair de casa cada vez mais, principalmente nesse momento de pandemia, né? Tá certo. Vou te apertar mais um pouco porque tem um pessoal perguntando aqui, mas é voltando no passado. Se tem como você quantificar em termos de percentual quanto a RAP está crescendo neste período de pandemia em relação ao que vinha crescendo antes dessa crise, né? Tem como dar essa estimativa para a gente entender o quanto isso, né? O quanto o período que a gente está vivendo está acelerando mesmo o delivery no Brasil? Eu vou, acho que consigo dar uma ideia assim, mas imagina o seguinte: a gente chegou no Brasil 2 anos e meio atrás com um conceito que não existia e com um nível de serviço que não existia. Então, a companhia está investindo no Brasil, não só aumentando as opções para o cliente, né, daquelas verticais que eu tanto falei, mas também Uhum. indo para novas cidades. Então, o nosso ritmo de crescimento tem sido, de fato, significativo, porque você está lançando coisa nova e está indo para nova cidade. Então, ao longo do tempo, dos últimos 2 anos e meio, a gente tem crescido bastante, e óbvio que ele acelerou com a crise. E a gente não tem vergonha de dizer que a gente cresceu, está crescendo muito mais do que crescia antes. Mas uma coisa que é importante te dar uma noção é que como a gente vive do ecossistema, então conectar o usuário com o restaurante, a linha, o estabelecimento comercial através do entregador parceiro, aliado, é tão fundamental para a gente que nesse momento a gente continua investindo no Brasil. Então a gente falando de Infomania, a gente continua investindo, a gente não tem resultado positivo, é um investimento que a RAP tem no país de longo prazo, então a gente continua, claro, apostando em longo prazo, e Uhum. tudo que a gente pode, a gente está retornando. Então, vou te dar um exemplo. Esse restaurante aqui, quando ele é muito pequenininho, ele tem um problema que ele vai ter problema de capital de giro. Então, o que a gente fez? E como a gente já tinha visto o que tinha acontecido nos outros países, eu mesmo procurei o governo estadual, federal, estadual e municipal. Falei com o Ministério do Paulo Guedes, na figura do secretário de Indústria e Comércio. Mandamos uma carta dizendo o que aconteceu nos outros países, o que a gente recomendava. Falei com 3 governadores, falei com a prefeitura, 2 prefeituras, para dizer o seguinte: olha, vocês precisam proteger esse menor, esse Uhum. pequeno e médio empresário, principalmente falando especificamente de restaurante. Por quê? Porque ele é o marido e a mulher com 2 ou 3 empregados, é uma padaria, é uma lanchonete da esquina. Ele não tem profissionalismo, ele não tem acesso à linha de capital, ele não tem condições de alavancar financeiramente. Então a gente fez isso antes e em algum momento a gente até documentou isso quando mandei esse documento para o governo federal. E o que a RAP está fazendo, né? E aí o que a gente fez? Nós reduzimos, a gente cobra, lembra que eu falei que a gente cobra uma comissão do estabelecimento? A gente baixou essa comissão para os menores. A gente pagava em 14 dias essa comissão, a gente passou a pagar em 7 dias. Então, desde o 1º de abril, a gente paga em 7 dias ao invés de 14, para Uhum. reduzir o impacto no capital de giro deles, né? A gente se preocupou também em doar refeições ao governo estadual de São Paulo. É uma nossa operação. Uhum. Nós damos 50 mil refeições aos hospitais, aos médicos, enfermeiros e técnicos que estão trabalhando, porque na prática eles não têm almoço, né? Você tem a cantina do hospital, que tem horário para começar e horário para terminar, e o médico não tem rotina. Então eles receberam uma forma que eles podem pedir a conveniência deles, ter esse tipo de atendimento, um reconhecimento pelo esforço deles.
A gente criou um fundo para ajudar os entregadores, que é gerenciado pela Cruz Vermelha. Então, a ideia do fundo em vez de a gente criar e ter um conflito na gestão, a gente quis fazer de uma forma independente para que a Cruz Vermelha tivesse a idoneidade que tem, mas ela tivesse toda a condição de tomar a decisão conforme tem que tomar. Então, Então, vocês aportaram dinheiro ali para a Cruz sim, Vermelha tomar a decisão, é isso? sim, sim. E uma outra coisa também, e eu acho que isso vai ter um impacto na sociedade, é que a sociedade vai ser mais solidária. Não sei se você está vendo, mas mais pessoas estão se preocupando com a pessoa do lado, com o próximo, com o estabelecimento do bairro. Então, e nisso que a gente começa a observar, que a gente acompanha muitos consumidores e a sociedade, a gente criou um botãozinho chamado Doe Aqui, né? Botão de doação na RAP, onde já tem 6 entidades reconhecidas, a Cruz Vermelha é uma delas, mas tem a ACD, tem a Gerando Falcões, tem Teto, tem várias entidades reconhecidas, auditadas, onde o consumidor pode doar. Então, se você quiser doar agora, aproveito e faço um pouco aqui, mas acho que é a maneira da sociedade ser solidária com quem precisa. Você pode doar R$ 1, R$ 2, R$ 100, pode doar o valor que você quiser. A doação é bem eficaz e a gente repassa para as entidades semanalmente, para garantir que também elas consigam ajudar o mais rápido possível, entendeu? Perfeito. Agora, Sérgio, você tocou num ponto que é a questão de que vocês continuam investindo no Brasil. Bom, a gente está num cenário aí que vive recessão, vive, né, às beiras de uma recessão aí por conta do coronavírus. Muitas empresas cortando funcionários e tudo mais. Como é que está a situação da RAP hoje, né, com relação a essas expectativas? Quer dizer, continua investindo? De alguma forma, essa crise já fez vocês baterem as metas previstas para o ano e por conta disso vocês continuam investindo no Brasil? Enfim, como é que está essa dinâmica do crescimento que vocês esperavam antes do Covid, né? Eu diria que é inevitável dizer que vários setores, várias verticais aceleraram, né? A gente está aqui para o longo prazo. Então, nós contratamos essa quantidade de shoppers, 3 vezes mais shoppers que você falou, tem mais entregadores. Então, a gente está feliz de poder ajudar o ecossistema, que a verdade é essa, ajudar o ecossistema, nosso ecossistema, que faz parte de uma parte pequena da economia do país. Então, a gente está conseguindo gerar emprego, atividade econômica, pagamento de impostos, etc. A gente tem investido e lançou recentemente programas para expansão, para contratação de pessoas. Então, estamos aqui com horizonte de longo prazo. Assim. E mesmo que a gente tivesse estagnado, tivesse sem ter esse crescimento, a gente continuaria fazendo isso. Porque uma coisa é você ter uma situação que a gente sabe que não vai ser fácil, que sabe que não vai acabar de hoje para amanhã. A verdade é essa, né? Então, o mundo pós-Covid já está todo... Os outros países ainda estão aprendendo como é que vai ser, cedo. Mas o que a gente está aqui é para o longo prazo. Então, de fato, 6 meses, 1 ano, faz parte de uma trajetória que a gente imagina que seja de décadas, de um prazo bem elástico nesse sentido. Agora, então, continuamos investindo. Perfeito. Vamos falar um pouco desse cenário pós-Covid ou, assim, na medida do possível, né, de um retorno à normalidade. O que vocês veem que essa crise ela vai trazer mudanças estruturais no segmento de deliveries? O que a gente pode falar sobre o futuro aí? Eu acho que já vinha mudando. Já vinha mudando. Então, a perspectiva era, a nossa aposta, quando começou a empresa, vai ser tudo no celular. Então, nós somos fortes em celular. Vai ser muita conveniência e vamos conversar a gente conversa quinzenalmente com um grupo de consumidores. Isso é uma parte da cultura da companhia. E vamos ver o que esse consumidor está demandando para a gente antecipar e atender. Essa tendência simplesmente, com o Covid, ela se acelerou. A verdade, então a gente começa a olhar também o que aconteceu na China e na Coreia e na Itália para ver o que provavelmente pode acontecer aqui. Não que vai ser igual, mas que vai ser parecido. E aí o que acontece é que quando as suspensões de quarentena são retiradas, as pessoas continuam com receio de sair. Né? Por quê? Assim, será que não tem vacina, não tem remédio? Né? Se eu sair e pegar, como é que vai ser? Talvez tenha vaga no hospital, mas eu também não quero pegar. Então, na China, por exemplo, até 2 semanas atrás,
só podia sair uma pessoa por família, por dia. Por quê? Até o governo controla para poder evitar que tenha uma recaída no retorno. Então, o que a gente acha, tudo isso para dizer o seguinte, vai ser gradual, vai ser bem gradual. A gente tem que passar por essa fase difícil, que eu não sei quanto tempo, não sou médico, mas acho que ainda tem um espaço de tempo para continuar acontecendo, mas a volta vai ser muito gradual. Então, eu acho que esse modelo que a gente já tinha apostado há muitos anos continua, acelerou e veio para ficar. Então, tem muita alternativa, tem muita ocasião para atender o cliente que ainda não foi explorada por nós. Aí. E outras categorias devem se acelerar aí, mesmo num cenário de retomada, quer dizer, perspectiva de crescimento com relação às categorias que hoje tem e no mundo pós-Covid aí, né? Como é que é a dinâmica? Não sei. A gente vai ter que aprender junto, né? E eu acho que primeiro, acho que o país vai aprender, a sociedade vai aprender e as empresas vão aprender. O que a gente sabe que acho que vai ser depois do mundo pós-Covid primeiro, o que eu estava falando, as pessoas vão ter um receio de voltar. Segundo, começa a ter impactos no dia a dia, né? Relacionamento, home office, começa muito com hábitos que mudam, né? Uhum. Então, eu vejo na comunidade de amigos, nas minhas filhas, etc. Antigamente você fazia questão de ir ao shopping para comprar as coisas. Hoje em dia o que tem não é só da Rappi, mas assim, o que tem de entrega rodando por aí, ainda bem que tem, né? Ainda bem que assim, as empresas conseguiram montar um sistema de atendimento. Mas o que eu acho que vai acontecer também é o ponto que eu estava falando, do solidário. Eu acho que as pessoas vão olhar mais de uma forma diferente que antes. Então, antes, eu vou falar minha observação, eu gosto de observar as pessoas. Então, todo mundo correndo, cada um olhando para o seu, de uma maneira muito egoísta, de uma maneira muito rápida, muito produtiva, pá. E aí agora você está em casa, em algum momento você está interagindo mais com sua família, você está interagindo mais até com pessoas distantes, que você faz as lives, você faz happy hour com os amigos, cada um no seu lugar e cada um na cidade diferente. Antigamente você não falava. Então, Uhum. eu acho que as pessoas vão se despertar mais para esse tipo de relação, além do solidariedade, uma mentalidade solidária que eu comentei. E agora, falando do momento atual que a gente está vivendo ainda, justamente pelo setor de delivery estar crescendo muito, ainda tem dificuldades, desafios que esse segmento enfrenta hoje, né? E qual você considera ser o maior desafio neste momento? Ainda tem desafios, por exemplo, de logística para suprir a demanda em todas as cidades, enfim. Como é que está a situação? Olha, eu acho que depois de 2 anos e meio já tem um aprendizado bacana. Eu acho que acho que o desafio da gente é como priorizar as cidades para ter oferta bem feita e ter um atendimento, então atendimento condizente. Então a ideia de entrar numa cidade só para entrar, para dizer que está em mais uma cidade, não é uma coisa que a gente acredite. Uhum. A gente quer chegar com todas as verticais e propiciar um atendimento diferente. Então, eu acho que as dificuldades, as grandes barreiras foram colocadas. A gente tem barreiras de geografia. O Brasil é um continente, né? Então, eu recebo solicitações de entrar em várias cidades, etc. E a resposta é, olha, adoraria, mas não conseguimos. Então, acho que as principais barreiras foram eliminadas. Agora é uma capacidade da gente de trazer novas cidades, de executar bem feito nessas novas cidades e trazer novas experiências. E aí a dificuldade talvez seja essa a maior dificuldade, acertar a necessidade do cliente na hora certa. Então, eu apostar, por exemplo, se a gente fosse lançar um produto que tivesse a ver com lazer coletivo, viagem, não é agora. Isso é muito fácil de Uhum. fazer. Os outros não. Os outros requerem um pouco mais de estudo. Acertar um momento ideal, né? Sim, mas ao mesmo tempo, como você falou, vocês recebem muitos convites. Imagino que seja de gente que quer utilizar a plataforma da Rappi para fazer os seus deliveries, é isso? Restaurantes, lojistas, eles têm se atentado mais para isso neste momento e é uma tendência que você vê também no pós-Covid? Olha, sim, então só para te responder, a gente recebe não só de restaurantes, empresas querendo entrar, mas cidades
você não está na minha cidade, como é que eu faço, etc. E tal. Gostaria de ter, minha amiga ou meu amigo que está na cidade tal, tem e gosta. Então, essa é a demanda que a gente recebe. Mas acho que a pergunta é, tinham muitos restaurantes que não, vamos lá, não tinham atenção para o delivery, principalmente os mais refinados. Uhum. Por quê? Porque você tinha uma fila de espera, reservas, que às vezes você esperava uma semana, 2 semanas, até vezes mais, porque o restaurante era badalado, o chefe era conhecido, etc. E tal. Ele não tinha delivery. A partir do momento que você não tem mais consumidores indo para o restaurante, 100% da receita foi embora. Né? Os outros restaurantes que já tinham delivery, o delivery passou a ser 100% da receita. Então, o que a gente vê é, todo mundo veio para o delivery. Está todo mundo fazendo delivery porque não tem alternativa, e não vai ser de curto prazo. E quem não tinha, acelerou, e quem já tinha, está numa posição diferenciada porque já sabe trabalhar. Já tem linhas de produção, já tem... Porque o tempo de resposta quando você está no restaurante versus quando você está na entrega é diferente. A entrega você tem que pedir chegar a ideal entre 25 e 30 minutos. Uhum. Quando você está lá, você tá bebendo, você pode ter uma entradinha, você tem um pedido, você se atrasar um pouco, você tudo bem, você nem nota às vezes. Então, o que aconteceu é que mudou não só os restaurantes, como mudou a dinâmica do restaurante. Eles ficaram mais como se fosse uma produção contínua, entendeu? E sim, mudou. Todo mundo está fazendo delivery hoje. Não tem como Sim. sobreviver sem fazer delivery. E aí, ao mesmo tempo, aproveitando isso, eu queria. Tem um outro setor que a Rappi atua, que é o de Dark Kitchens, né? Que é Uhum. quando você monta, enfim, a Rappi, até onde eu sei hoje, se me corrija se eu estiver errada, mas tem operações, tem lugares em que ela monta, oferece o espaço para que as empresas, um restaurante X que não tem mais espaço na sua cozinha, venha utilizar Uhum. esse espaço ali para fabricar sua comida. É isso, né? Para fazer as entregas aí. Comidas Isso. especificamente para entregas. Olha só. A gente que trouxe esse conceito, a gente tem mais de 200 Dark Kitchens operando. Uhum, E a Dark Kitchens pensa o seguinte: hoje, quando você tem um restaurante, você tem obrigatoriedade de ter um salão, obviamente, mesas, etc. E tal. Você tem uma área de espera, às vezes. Você tem um estacionamento. Dependendo do restaurante, você tem um manobrista, porque no São Paulo, por exemplo, não tem espaço, etc. E tal. Quando você faz com Dark Kitchen, o que é um Dark Kitchen? É uma cozinha industrial, uma melhor definição. Então, a cozinha industrial não tem nada disso que eu falei. Tem a cozinha e tem uma área de atendimento para entregadores. uhum. Então, a ideia da Dark Kitchen é baixar os custos, porque não precisa ser um local tão refinado, não tem operação de manobrista, salão, etc. e tal, espera. Mas ele é ganhar profissionalismo, ganhar velocidade, ganhar qualidade para o cliente. Porque em vez de fazer em 30 minutos, ele consegue fazer em 5, 7 minutos, porque o fogão já está ligado, porque a casa já estava cortada, esperando, o hambúrguer está pronto, entendeu? Então, Uhum. esse conceito foi muito bacana, porque profissionalizou o setor, que até então era muito... Eu sou restaurante, eu também tenho entrega. A partir desse momento, a gente fez, eu só sou entrega. E tem Sim. muitos casos de sucesso, tem muitos casos de principalmente, hamburguerias, que ganharam território nacional, várias cidades, nesse sentido. E algumas delas fazem 1.000, 1.500 pedidos por noite, para você ter uma ideia. E a crise não mudou, quer dizer, a demanda por esse tipo de mercado, né? Falando da Rappi como alguém que aluga os espaços aí. Porque, quer Uhum, dizer, muitos restaurantes que, eu não tinha espaço na minha cozinha para produzir o delivery, mas agora a minha cozinha particular é só delivery, né? Então, para que uhum. que eu preciso de uma dark kitchen? Isso de alguma forma afetou esses negócios de dark kitchen ou não? Eles se mantêm? Olha, eu acho que, primeiro, os restaurantes viraram dark kitchens por falta de opção, né? Eles só tem cozinha. Mas no conceito dark kitchens não faz sentido eles serem dark kitchens em função de local, de aluguel, de espaço, de custos de operação. Então hoje eles viraram temporariamente uma dark Uhum. kitchen por falta de opção, né? Porque é a única forma que eles conseguem, já que o tempo é curto, eles têm que operar. Mas eu acho não, muitos deles já nos procuraram dizendo que pós-Covid eles querem ser dark kitchens. Eles querem ter dark kitchens. Porque em algum momento a gente constrói um prédio
e ali tem, às vezes, 4 restaurantes diferentes naquele prédio. E não tem problema, porque eles são... O cliente está preocupado na entrega, em receber o Uhum. produto de qualidade. Se está um do lado do outro, para o cliente não faz diferença. E isso deve se acelerar para vocês? Vocês, de alguma forma, estão acelerando os investimentos em dark kitchens por conta da situação atual? Não, ainda não. Não porque a gente tem que sentar um pouquinho, sedimentar, saber o que vai acontecer com o mercado, saber o que vai acontecer com os restaurantes. E se a gente começar a incentivar dark kitchens nesse momento, a gente já entende que não é o momento, que a gente pode gerar uma certa, até uma frustração dos restaurantes que a gente está apostando tanto, está investindo tanto. Então, a gente deu uma segurada um pouquinho nas expansões e vamos ver como é que se desenvolve, mas no sentido de agregar para todo mundo. Então, se a gente abrir o Dark Kitchens, o dono do restaurante vai assim, poxa, né, não faz sentido. Então, ele está Uhum. apostando no dono do restaurante. Tá certo. Vai mudar o Agora, que ele faz. sim, eu estou pegando umas perguntas aqui que estão chegando, e aí tem uma pergunta falando da competição, da dinâmica de competição desse setor, né? A Uhum, gente vê, enfim, antes dessa crise mesmo, até a gente via entregas, o setor de deliveries, aí os aplicativos vivendo uma disputa grande pelos consumidores. Meu fone caiu aqui, bati nele. Fazendo uma competição aí, enviando vários cupons para tentar trazer o cliente e fidelizá-lo. Essa dinâmica atual de alguma esse cenário atual que a gente está vivendo de alguma forma vai mudar essa competição entre o segmento? Como é que você enxerga a concorrência entre os aplicativos, né? Isso, porque voltando um pouco, fazendo um paralelo com o setor, e aí trazendo, né, por exemplo, o setor de corridas, de carros, né, de Uber e tudo mais, a gente viu no primeiro momento uma expansão gigantesca, tentativa de fidelização com oferta de cupons, e uhum. depois eles subiram o preço quando você fideliza as pessoas, né? A impressão que dá para quem, enfim, está chegando nesse mercado é que o mercado de delivery está vivendo um pouco do que viveu ali o mercado de car sharing, de carros compartilhados, Uhum. né? De essa euforia de cupons, descontos para tentar fidelizar. Como é que fica Uhum. isso neste momento? E há uma perspectiva de que agora vai estar mais estabilizado essa questão de busca por novos usuários? E eu acho que ainda não. Porque tem um fator diferente da época do car sharing, que era Uber, todo mundo brigando ali, 99, Cabify, etc. E tal. Era um momento diferente. A gente tem uma variável gigantesca que é uma pandemia. Então, o que a gente tem visto é que entraram muito mais empresas. Então, eu acho que quem ganha é o consumidor. Porque entraram muito mais empresas em todos os setores, ofertando serviços diferentes, ofertando serviços onde o consumidor tem a escolha. E aí quem ganha vai ter que ser quem tiver o melhor serviço, melhor relação custo-benefício, melhor oferta de produtos. E eu acho que quem ganha de fato é o consumidor. Eu me colocando como consumidor, antes eu tinha, sei lá, poucas opções, e hoje eu vejo muito mais opções. E empresas que só faziam e-commerce estão fazendo entrega. É, a padaria do lado, que não se preocupava com isso, agora faz entrega, lanchonete. Então, assim, tem muito mais concorrência. E acho que quem de fato ganha é o consumidor. E eu fico feliz, a gente fica feliz, porque a gente acha que o ecossistema precisa disso. Cresce o Mas ecossistema, cresce a concorrência, fica mais difícil, mas no final a gente acha que faz parte do processo mesmo. E ganha o consumidor. Mas não aperta mais ainda a questão de imagens de vocês, por exemplo, falando de passado da RAP, em janeiro vocês passaram por uma reestruturação, com demissão de alguns funcionários e tudo mais. E bom, com esse cenário de agora que você está nos contando de demanda de concorrência aumentando, isso de alguma forma não vai pressionar a RAP novamente? Olha, sim, pressiona todo mundo. Mas eu queria só explicar um pouquinho o que aconteceu em janeiro. A gente, uma empresa que tinha 2 anos e meio, Uhum. cresceu numa velocidade absurda, mês contra mês. E aí o que a gente fez de dezembro para janeiro foi muito mais uma, uma adequação, um ajuste na estrutura, porque ter mais gente atrapalha, ter menos gente atrapalha. A gente está ali tentando definir quais são os processos mais corretos, mais justos, mais ágeis para atender melhor. Então, de fato, foi público isso, então 6% não é
não é um número exagerado, foi muito mais um ajuste da estrutura do que, de fato, uma redução por si própria. Quando a gente olha esse momento o mercado cresceu e estão entrando muitos players, muitos concorrentes alguns que nem existiam antes. Então, o que a gente acha? Vai nos obrigar a ser eficiente. E a gente quer ser mais eficiente que os outros, a gente quer se preocupar mais com o cliente do que os outros, e quer ter mais oferta que os outros. E aí vai ganhar quem tiver essa combinação. Quem conseguir conquistar o usuário, a gente sabe que não é fácil, sabe que tem tem muitos elos da cadeia que pode ter problema, e aí esse é o grande diferencial de qualquer empresa que está aí, entendeu? Tá certo. Agora tem gente perguntando aqui sobre questões de legislação, se o RAP ainda, se a RAP ainda depende, se ainda enfrenta muitos problemas com relação à legislação do país para fazer esse ecossistema funcionar, né? Tem algum ponto de atenção com relação ao mercado de deliveries e legislação? Olha, acho que já passou. Já passou. Eu acho muito claro a evolução da sociedade, né? A gente tinha uma legislação defasada, da pós-Segunda Guerra Mundial, num país que tinha, no mundo que tinha uma cultura diferente. E eu acho que a gente já está num patamar, eu diria que hoje não é um problema, a legislação não é um problema. Muito mais, acho que entender o cliente, execução, se antecipar do que de fato com a legislação. Não dá para colocar a culpa na Na legislação, não. Acho que a gente legislação. mesmo agora está no nosso colo. Tá certo. Mas aí, fazendo um paralelo, aproveitando que foi tocado nesse ponto que o nosso espectador aí fez a pergunta, teve um ponto polêmico recentemente, durante a pandemia aí, que foi a questão de uma liminar da Justiça do Trabalho de São Paulo, exigindo que iFood e Rappi disponibilizassem máscaras, álcool em gel. Essa liminar acabou caindo, né? E que disponibilizasse um salário mínimo para entregadores aí afetados, né, que fossem identificados com suspeita de coronavírus, ou que grupos mais de risco, e essa liminar acabou caindo, mas eu queria entender como é que está a relação hoje da Rappi com os entregadores. Tá bom, ótima pergunta. Vou te dizer que quando a gente planeja, as coisas às vezes ficam, às vezes não, frequentemente fica muito mais fácil. Uhum. Então, como eu disse, a gente fez aquele plano. Então, eu decidi, na primeira semana de março, importar máscaras descartáveis da China. 100 mil máscaras. Antes de qualquer coisa. Então, a gente começou o programa, por quê? Porque a gente olhou os outros países de novo e se antecipou. Então, a gente comprou máscara, a gente comprou álcool gel, a gente criou o fundo com a Cruz Vermelha antes de qualquer coisa. Então, tudo para visar o bem-estar do ecossistema. O entregador, ele é um profissional independente, então ele pode trabalhar para a gente, pode trabalhar para o concorrente, ele pode não trabalhar, ele pode trabalhar muito, trabalhar pouco, à vontade, ele decide, né? Ele tem autonomia para decidir. Uhum. Mas a gente se preocupa, obviamente, porque ele é a parte que conecta o ecossistema. Então a gente criou esse fundo prevê que se no app do entregador, se ele sentir sintomas, ele avisa a gente encaminha para o hospital público, ele pega o atestado, ele tira a foto do atestado, ele protocola, a Cruz Vermelha calcula o período que ele vai ficar afastado, que são 15 dias, baseado no histórico dele, né? E ele recebe 15 dias sem trabalhar. A gente também fez os entregadores, fez uma forma proativa. Os entregadores com mais de 60 anos, e também antes dessa liminar, mais de 60 anos, são afastados e recebem 15 dias para ficar em casa. Mas são afastados durante toda a pandemia? Ou Eles durante 15? Não, desculpa, eles são afastados e recebem por 15 dias para estar em casa. O que a gente se preocupa também não só com os entregadores. Com as pessoas de 65, com mais de 65 anos, a gente deu um frete grátis, um mês de frete grátis, 30 dias, para eles pedirem o que absolutamente eles precisarem, remédios, farmácias, supermercados, para não saírem de casa. É aquilo que eu estava falando, a gente quer conectar o ecossistema para que esse ecossistema seja preservado. Então, não é que... Não estamos aqui no curto prazo. Então, não adianta a gente ganhar no curto prazo, se aproveitar desse momento e no futuro breve
ser visto como aproveitador e não é isso. Não está na essência da companhia, entendeu? Sim. Agora, só para 2 pontos sobre essa questão dos entregadores, para ficar bem claro, mesmo os que são afastados por suspeita, é pago qual que é a remuneração que eles têm, né, durante esse período de afastamento, e tem o valor de quanto esse fundo da Cruz Vermelha, de qual foi o valor disponibilizado neste fundo para fazer essas Tá bom? doações? Então, pensa que o entregador ele recebe por performance. Se ele trabalha mais entregas, menos entregas. Então, a gente sempre calcula na média diária dos últimos períodos, é o que a gente paga para frente. Então, quanto foi a média diária, ele vai ficar 15 dias afastado, ele recebe aqueles 15 dias baseado na média dele. É óbvio que se teve um entregador que entrou ontem, vamos ter uma dificuldade, mas quem já está recorrente tem esse tipo de coisa. A Cruz Vermelha, a gente esse valor já foi repassado à Cruz Vermelha e o prazo médio de pagamento eu acompanho isso 3 vezes por semana, é 2,8 dias úteis. Então, em até 3 dias úteis a gente paga. E paga. E, enfim, se esse dinheiro no fundo hoje se esgotar, vocês vão continuar repondo para suprir essa necessidade. Isso. A gente não tá, a gente está, na verdade, 5% do valor do fundo que a gente compôs, não muito mais que isso. E se acabar, a gente repõe. E tem um Perfeito. acordo com a Cruz Vermelha que, de fato, ela não só, ela começa a estratificar também a base de quem está sendo contaminado. Primeiro, a frequência é muito baixa, mas local, idade, ela traz um pouco de base estatística, até para ajudar o próprio governo, mas também para ajudar a gente a entender melhor a situação. Uhum. Que a gente entende que essa informação é confidencial, entendeu? Por isso que a gente colocou a Cruz Vermelha. A pessoa pode, o entregador pode ou não falar, e se ele quiser falar, ok. Se ele não quiser falar, é o direito dele. Isso é informação pessoal, né? Por isso que a gente passou para a Cruz Vermelha, que são especialistas e com idoneidade bem separado do dia a dia da RAP, né? Tá certo. Sérgio, a gente está chegando nos minutos finais. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas antes eu só queria ressaltar para quem está assistindo a live e não nos segue ainda no perfil que o Sérgio entrou aqui por ele, que é o perfil do Instagram do nosso podcast, é o @do0ao_oficial, é o podcast oficial do Infomoney para falar sobre empreendedorismo. Segue a gente lá e se você gostou dessa entrevista, vai lá no último post, no post que a gente fez sobre a entrevista com o Sérgio, logo depois dessa live, e comenta lá e pode deixar também a sua sugestão de executivo, empresário, empreendedor que você quer ouvir nas próximas lives. Então vai lá, deixa a sua sugestão na caixa de comentários do último post, que a gente vai recolher todas. Bom, Sérgio, última pergunta. É um pouco mais curiosa, né? Porque assim, a Rappi começou a testar recentemente também a entrega de comidas lá na Colômbia por meio de robôs. E aí sempre muita gente nos pergunta, né? Quando vem a entrega de drones pelo país, quando vem a entrega, né, automatizada, quer dizer, existe alguma expectativa da Rappi em si de começar a testar também a entrega de comidas aí por meio de robôs, algo nesse sentido? Aí se diz aqui no Brasil. Isso, no Brasil. Olha, tá assim, a ideia você precisa investir em inovação, porque a sociedade, principalmente agora, evoluiu de uma forma impressionante, né? Então, a gente tem mapeado, já funcionou o robô, tá para trazer para o Brasil, mas eu acho que é uma questão de sensibilidade, porque a gente está precisando gerar emprego, a gente está precisando gerar renda, e eu vou dizer para vocês que eu acho que não é o momento certo. Por mais que a tecnologia seja disponível, daqui eu preferia esperar um pouco mais para ser condizente com o que eu estava falando do ecossistema. Então, a gente vai trazer uma atenção desnecessária para esse ecossistema. Então, dito isso, é inevitável que as entregas sejam mais automatizadas, é inevitável que as entregas sejam por drone, por robôs. Agora, não vai ser uma realidade em todos os lugares, né? Então, sabemos da realidade do Brasil, do asfalto, sabemos das calçadas, sabemos de uma série de coisas. Então, acho que vai demorar um pouquinho mais para se materializar. Não acho que seja no curto prazo. É muito mais testar conceitos, testar oportunidades, mas, de fato, a materialização vai ser com a evolução da própria estrutura das cidades, né? Imagina, com a quantidade de fio que a gente tem em poste aqui, árvore, talvez na área rural seja mais factível no médio prazo, né? Vai ter que criar Mas robô e legal, drone 2.0 aí pro Brasil, para atender
enfim, desviar de fio, desviar de buraco na rua, de Tem um tudo. radar, né? Ele vai ter um drone com radar, ele mesmo se dizia. É, Mas é curioso, é divertido. E acho que toda inovação traz aquele gostinho de, pô, deixa eu ver como funciona, né? Aquela curiosidade importante. sim. Tá, Sérgio, Tá certo. bom, Sérgio, agradeço aí pela sua participação. Espero revê-lo em breve aí em situações melhores para o país como um todo, né? tá bom. Tá Muito certo. obrigado pelo convite, obrigado a todos que estavam assistindo a gente. Espero ter contribuído de alguma forma. E acho que é importante dizer que eu deixaria na mensagem de solidariedade. Eu queria que todos aqui saíssem, independente de. Eu estou tirando minha função aqui, estou falando como cidadão brasileiro. Acho que a gente tem que sair daqui com a missão de ajudar o país, porque uma coisa que eu aprendi não adianta eu sair bem se o todo não sai bem. No final, todo mundo perde. Então, se a gente se ajudar agora, é melhor ajudar agora. E se ajudar agora, a gente sai mais fácil e sai melhor dessa pandemia. Então, se eu pudesse deixar a mensagem, é essa. Tá Muito obrigado. ótimo. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.